E aí, meus amigos e minhas amigas, troco do prato fundo mais uma vez com vocês e para este PF 10 anos special, se você não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Temos que fazer o quê? Bala de coco, porque se você era criança na década de 80 e 90, toda festa de aniversário tinha bala de coco. E neste vídeo eu vou dar dicas, os pulos do gato, para você conseguir fazer a bala, que ela é fácil, só que tem alguns detalhezinhos muito importantes. E hoje vou falar sobre a bala seca e a bala gelada, aquela que coloca na boca e derrete, fica muito saborosa. Basicamente, bala de coco é o quê? Açúcar, leite de coco e água, digamos assim. As receitas mais tradicionais usam a água também para fazer a calda de açúcar com coco. Mas nos últimos anos eu fui vendo algumas receitas, testando, vendo algumas diferenças assim, e algumas receitas utilizam o quê? Só açúcar e leite de coco. Retirou a água, usa somente como um líquido o leite de coco. Isso vai influenciar no quê? Na quantidade de gordura que vai ter na preparação, porque vai ter mais leite de coco, e o sabor de coco fica mais intenso, porque na água ali não tem sabor nenhum, né? Então, para fazer a bala de coco é basicamente misturar os dois ingredientes básicos, o açúcar e o leite de coco, misturar para umedecer bem esse açúcar, usar uma panela alta, porque essa calda ela sobe bastante. Temos que cozinhar esta bala até chegar no ponto para poder puxar. Qual que é este ponto? É o ponto de baladura. O que é este ponto de baladura, minha gente? É quando você pega um pouquinho da calda, joga na água fria e ela vai endurecer, você pode juntar ela, e quando você bate na superfície de metal ou no copo, na porcelana, ela tem som de vidro. Ela realmente fica dura e quando você bate tem som de vidro. Se fosse uma calda de açúcar normal, até nessa também, a temperatura que chega nesse ponto de baladura é em torno de 125 a 130 graus. Eu particularmente achei que para a calda, quando tem o leite de coco, essa temperatura um pouquinho mais alta. Chega ali realmente no 130, 131. Já quando era só calda de açúcar normal, só água e açúcar, é um pouquinho mais baixa essa temperatura. Acredito que seja por causa da interferência da gordura, passando uma mó. Pode ter uma interferência da gordura e dos outros componentes que tem no leite de coco. Então, se você tiver o termômetro, você pode utilizar ele. Se você não tiver, esse ponto de calda na água funciona muito bem. Particularmente eu acabo usando os dois, mas o que eu achei que tem uma reprodutibilidade, uma confiança maior, por incrível que pareça, é o ponto da calda na água, que aí você consegue ver realmente que ela está com som de vidro, ela tá bem certinho ali. Com a calda no ponto certo, temos que puxar para virar a bala. Então vai transferir para uma superfície limpa de granito. Granito, gente, granito não é mármore, granito. Granito é uma coisa, mármore é outra. As composições das rochas são diferentes. Besuntado com gordura, com manteiga, para não grudar. Despeja ali e vai começar a esfriar das bordas para o centro. Espera pelo menos 2, 3 minutinhos para você dobrar as bordas para o centro da massa. E muito cuidado. Vai estar bem quente mesmo. E vai fazendo isso até você conseguir pegar com a mão e não queimá-la. A mão vai ficar um pouquinho vermelha porque vai estar quente, aumenta a circulação, enfim. Mas tome cuidado para não se queimar. E aí vai untando também a mão com gordura para não grudar. E vai começar a puxar, para começar a incorporar ar, facilitar a recristalização do açúcar. Ela vai mudar de cor. Ela começa contorno com a calda um pouco meio translúcida, no caso, e depois ela vai ficando opaca, bem branquinha. Mesmo que a calda tiver um pouquinho amarela, no final ela fica branca, a bala fica branquinha mesmo. E vai começar a puxar. Puxar. É fácil, só que ele tem uma linha muito tênue de você puxar. Ela está no ponto de fazer o cordão para depois cortar, e o ponto de puxar e ela começar a açucarar na sua mão porque você puxou demais e ela começou a esfriar muito rápido. Essa é uma linha bem tênue. Geralmente, para saber, como ela ficou branca, bem branco, bem vivo, aí você consegue começar a fazer o cordão para depois ir cortando
as balas. Isso, digamos, não digo infelizmente, mas é prática. Com o olho, com pegar da mão, você consegue ver, sentir a textura que ela tá, para você começar a cortar as balas depois. Por quê? Se puxar de menos, a bala perde o ponto, ela não vai manter a estrutura. Se puxar demais, ela açucará na sua mão e você não vai conseguir cortar. Depois que puxou o cordão, com uma espessura mais uniforme, vamos cortar com uma tesoura. Vai cortando os pedacinhos e vai misturando eles com um pouquinho da gordura que está na mesa ali, para eles não grudarem uma nas outras. E depois vai transferir para uma assadeira, uma grade para realmente finalizar a cristalização da bala, ela fica bem durinha mesmo. Então, depois que a bala já ficou seca, você vai ter a sua bala tradicional sequinha de coco, bonita, gostosa, mas antes de a gente entrar na bala gelada, há algumas considerações em relação ao leite de coco. Que eu não sei se é novidade, sempre foi assim, mas na hora que eu fui fazer a bala, percebi algumas modificações que eu não sabia até então. Leite de coco pode ter espessante, estabilizante e emulsificante, que é basicamente para mudar um pouco a textura, a viscosidade, o aspecto visual, na maioria dos casos. Porque antigamente eu lembrava que, quando a gente ia no mercado, via as garrafas de leite de coco, tinha aquela separação, na parte de cima a parte branquinha, que é a gordura, e na parte de baixo um líquido quase transparente, quase transparente, bem clarinho, que é a separação, porque leite de coco nada mais é que uma emulsão de água com a gordura do coco quando a gente faz o leite de coco. E eventualmente ela pode se separar. Isso é normal, acontece. Não quer dizer que tem menos qualidade, não. Isso é normal devido às características químicas do leite de coco. Porém, visualmente não é tão bonito. Então, o que a indústria acaba fazendo? Coloca um pouco de emulsificante, estabilizante para evitar essa separação, que é mais questão visual. Porque vai que algum cliente não saiba e acha que está estragado, alguma coisa assim. Mas é só chacoalhar de novo que ele voltaria a ser o leite de coco como nós estamos acostumados. Até aí, tudo bem. O detalhe é quando a gente esquenta algum desses espessantes, que dentro dos que são autorizados ao uso, nós temos goma xantana, goma gelana e goma guar, além de carboximetilcelulose também. São basicamente esses que são utilizados. Algumas marcas usam mais de um, algumas marcas usam só um. Eu particularmente não achei nenhuma marca que não tinha nenhum espessante, nenhum estabilizante ou nenhum emulsificante. Todos tinham pelo menos um de cada. Dentro dos meus testes, o que eu encontrei? As marcas, os leites, melhor dizendo, os leites de coco que tinham espessantes, principalmente goma xantana e goma guar, eles alteravam bastante a viscosidade, a textura da calda na hora que a gente estava fazendo a preparação. Ela fica pegajosa, gomosa, mucosa. Sim, é isso mesmo que você está pensando. Parece muco. Fica bem gel, fica bem consistente, alguma coisa assim. Porém, ela não altera o ponto da bala. Ela continua sendo retirada no ponto de baladura e naquela faixa de temperatura de 125 a 130. Porém, quando tem mais espessantes, essa temperatura vai um pouquinho mais acima. 131, mais ou menos, mas sempre uma temperatura mais alta. Visualmente, isso também interfere um pouco. E na hora de estar puxando, no comecinho a bala fica mais puxa-puxa, mais gomenta, mais pegajosa. Ela tende a grudar mais na mão. À medida que ela vai esfriando, ela vai se tornando a bala, a textura que nós estamos acostumados de bala de coco. Por que eu estou falando isso? Porque para quem está acostumado a fazer bala de coco só pelo visual, vendo pela textura, vai achar um pouco estranho se pegar um leite de coco que tenha esses espessantes. E para quem nunca fez, vai ficar meio, nossa, essa bala tá meio estranha, essa calda tá pegajosa, tá em forma de gel. Mas é normal, normal. Eu testei com um leite de coco que só tinha um espessante, que no caso era carboximetilcelulose. A textura ficou normal, ficou do jeito que eu lembrava como deveria ficar, quase igual uma calda de açúcar basicona e tal. E quando eu testei com leite de coco que tinha goma xantana e goma guar, além da carboximetilcelulose também, ela ficou nesse aspecto que eu comentei, gomoso, pegajoso. Mas tendo esses espessantes e esses estabilizantes, não interferiu na produção da bala. Como assim? Você vai ter bala no final, só tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora de estar vendo o ponto que ele fica bem diferente.
Todas as marcas tinham, desde as mais caras até as mais baratas tinham. Variava, digamos, qual que estava sendo utilizado, mas sempre tinha pelo menos um. Esse pelo menos um era sempre a carboximetilcelulose. Então, fica aí o aviso se você vai fazer ou tentou fazer e deu errado porque o ponto ficou meio esquisito, devido ao visual gomoso assim, mas dá certo para fazer tranquilo e bonito. E para fazer a bala gelada é muito simples, você vai usar a mesma bala seca, ela tem que estar seca mesmo, tá? Bem durinha, bem já recristalizada, digamos assim, e você vai misturar com coco ralado. Só que esse coco ralado ele tem que ser úmido. Como que nós umedecemos ele? Se for coco fresco, ele já vai ter úmido naturalmente. Mas se for de pacotinho, não tem problema. Pega o coco ralado, seco, joga um pouquinho de leite de coco até ele umedecer, ficar bem umidozinho. E daí você mistura a bala nele. Mistura, mexe bastante. E depois vai transferir para um recipiente, fazendo uma camada de coco umedecido, bala de coco, camada de coco umedecido, bala de coco e cobrir com mais coco umedecido. E vai deixar na geladeira por pelo menos 12 horas. E neste tempo a bala que está sequinha vai absorver a umidade do coco e vai ficar molinha, delícia, geladinha. E essa bala tem que ficar na geladeira. Se ficar no ambiente, ela volta a ficar muito mole e pode derreter, tá certo? Fica muito bom, mas tem que esperar. Depois de tanto lero-lero, aqui está a bala, já bem durinha, bem sequinha. Eu geralmente deixo ela ficar pelo menos 12 horas para ela secar de verdade, para ficar bem branquinha, que dá uma mudança assim, ela vai ficando mais sólida. E na hora que você desmorde, como ela está muito seca, ela absorve bastante a umidade bucal, ela desmancha. Fica bem gostosa aqui. Vou dar o close, vamos ver se eu vou conseguir dar o close aqui na bala. Olha só, acho que não vai dar o close. Deu o close? Não sei. Aí, ó, olha o close. Não sei se está tão close assim, tá estourando um pouco, mas ela está bem firme, ó. Bem firme, bem durinha mesmo. Vamos voltar aqui para mim, voltando. Então ela fica bem durinha e bem gostosa. Então vamos provar. Itadakimasu. Depois da bala sequinha, a que eu gosto mais, que é a bala gelada, bem molinha, bem gostosa, com um coquinho por fora. Vamos dar o close aqui também, não sei se dá pra ver. Está estourando um pouco porque a bala é branca, então dificulta um pouco. Então ela é bem delicada mesmo, ela tá bem molinha porque ficar na geladeira, tá umidazinha. Então, itadakimasu. Joia! Muito bom. Essas foram as balas. A tradicional e a gelada basicona que nós estamos acostumados. E eu sei que alguém vai perguntar aí nos comentários, mas Vitor, prato fundo, a moda agora é a bala de coco recheada. Calma. Para. Tenha calma que sim, o próximo vídeo, aliás, próximo vídeo não sei, mas teremos também bala de coco recheada de duas formas a bala de coco. A que vai no fogo e a que não vai no fogo. Então aguarde, confie, teremos bala de coco também, recheada, bem pós-moderna para vocês verem. Também é bem fácil de estar fazendo, ela tem alguns detalhezinhos, mas dá para fazer também de uma maneira bem bacana, bem gostosa. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha, comenta aí embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a gente no PF 100k. O que é o PF 100k? PF 100 mil inscritos, que eu já queria ter isso, mas eu não tenho, mas estamos aí na luta. Vamos lá, ajuda nós, nosso presente de aniversário, vamos lá, né? Ajuda a gente, no fundo, a gente é legal. E não se esqueça, é de comer!